Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o enalapril, que é um inibidor da ECA. Vou tocar agora no assunto bastante inusitado, que chama muita atenção sobre esse conteúdo. Os pacientes que fazem uso do enalapril, que é um medicamento de uso continuado, que são utilizados assim para controlar a hipertensão arterial, chama muita atenção, porque no caso do enalapril, ele pode ser suspenso subitamente pelos pacientes. É uma pergunta que eu estou fazendo agora aqui para vocês, porque nós encontramos muitas vezes na nossa vida diária, no nosso cotidiano, algumas vezes o paciente suspendendo o seu próprio medicamento. E quais são os cuidados que devemos ter ao suspender subitamente o enalapril? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos começar a abordar sobre enalapril, cuidados com a sua suspensão súbita. Nós vamos estar esclarecendo para vocês quais são os cuidados que você tem que ter antes de suspender o enalapril por conta própria. É uma situação que eu vou estar explicando para vocês, estar abordando quais são os perigos dessa situação. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Então, agora vamos começar a abordar sobre o enalapril, cuidados com a sua suspensão súbita. No caso do enalapril, que é um medicamento que deve ser administrado exatamente conforme recomendado, então todos os dias, sempre no mesmo horário, e se foi orientado, por exemplo, para administrar o enalapril, nesse caso, durante ou após as refeições, tem que administrar esse medicamento de acordo com como foi orientado pelo prescritor. No caso da segunda orientação que devemos dar para vocês é que o tratamento com o enalapril não deve ser interrompido ou descontinuado sem o conhecimento do médico ou do prescritor, tá certo? Nesse caso, se houver necessidade que indique que esse medicamento não seja mais administrado no paciente, temos que ter uma segurança mínima para não causar, assim, danos ao paciente. Quais esses danos que podem ser causados no paciente nesse caso? O paciente, no momento da suspensão desse medicamento, posteriormente, ele pode ter, assim, crise hipertensiva, pode ter problemas cardíacos, então tem que ter muito cuidado. Então, não suspender subitamente esse medicamento sem uma orientação médica. Então, podemos assim encaminhar este paciente para uma consulta médica, para reavaliação, onde o médico reavalia e pode prescrever um outro medicamento do mesmo grupo de medicamentos, tá certo? Mas se o paciente não pode assim ter uma decisão de descontinuar e interromper, simplesmente ele dizer, eu não quero mais tomar esse medicamento. Sempre ele tem que ser orientado que ele não pode interromper o uso desse medicamento porque existe o risco que ele está correndo nesse caso. O medicamento nesse momento, ele está protegendo o paciente, está controlando a pressão dele, tá certo? Então é muito importante informar o paciente os sintomas que estão relacionados à suspensão súbita desse medicamento. Outro cuidado que devemos estar abordando com vocês quanto ao enalapril, os cuidados com a sua suspensão súbita é que, em muitas circunstâncias, na rotina diária do paciente em seu domicílio, pode acontecer que o paciente tenha esquecido de tomar o seu enalapril. Neste caso aí, como devemos proceder na tentativa de corrigir a administração da dose do enalapril? Nesse caso, a nossa resposta para esse tipo de situação é a seguinte: se uma dose for esquecida, neste caso, em qualquer um dos horários que devem ser administrado o enalapril, ele deverá ser administrado tão logo que possível, se lembre, tá certo? Mas exceto quando no mesmo horário da próxima dose. Por exemplo, você esqueceu de tomar o enalapril que era para tomar 8 horas da manhã. O enalapril também está prescrito para você tomar o que? 8 horas da noite, 2 vezes ao dia. Vamos dizer que essa prescrição médica seja de enalapril, 5 mg de 12 em 12 horas. Então você vai tomar 8 da manhã e 8 da noite. Em uma situação que você esqueceu de tomar esse medicamento às 8 horas da manhã, quando der 8 horas da noite, você tem que tomar a próxima dose, tá certo? E nessa próxima dose, que é 8 horas da noite, você não pode tomar os 2 comprimidos para tentar compensar. Você tem que tomar apenas o medicamento das 8 horas da noite, tá certo? Você não pode pegar o comprimido que você esqueceu às 8 horas da manhã e tomar junto com o medicamento que é para tomar 8 horas da noite. Não, você vai tomar apenas o medicamento das 8 horas da noite. Mas sim, de repente você lembrou às 2 horas da tarde que você esqueceu de tomar o seu enalapril às 8 horas da manhã. Eu posso tomar, enfermeiro? Eu posso tomar esse medicamento às 2, 3 horas da tarde, nesse caso.
tá certo? Aí você toma nesse horário e quando der 8 horas da noite você toma o medicamento daquele horário, tá certo? Então é muito importante você ter essa consciência. Então, portanto, as doses esquecidas não devem ser o quê? Dobradas nesse caso. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não se esqueça, pessoal, estou deixando na descrição desse vídeo aqui o link da nossa loja, então também estou deixando o link de afiliado da gente. Vai lá, dá um clique para poder ajudar aqui o nosso canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.